Bom, o trabalho final de geometria aqui do 9º ano vai tratar de unidades de medida. Então aqui eu faço uma explicação para vocês sobre como se deu, né, essa questão de unidades de medida, dessa padronização de unidades de medida no mundo inteiro. E eu falo das unidades de medida de comprimento, unidades de medida de área, está aqui embaixo, e aqui atrás eu falo das unidades de medida de volume. Eu vou deixar o texto para a leitura de vocês, e aí aqui eu deixei 3 exercícios, né? O 1, o 2 e o 3, um tratando de unidades de medida de comprimento, outro tratando de unidades de medida de área, e outro tratando de unidades de medida de volume, para que vocês façam as conversões. Eu vou mostrar aqui em linhas gerais como é que funciona, não vou fazer tudo, mas eu vou mostrar em linhas gerais aqui como é que funciona essa conversão, porque quando você pega o jeito você vê que é muito simples, aí eu não vou fazer um por um. Farei alguns, mas não farei todos, né? Quando a gente tem unidades de medida, a gente sempre tem um padrão, né? Nosso padrão em unidades de medida de comprimento, área e volume é o metro, né? Então o metro está no meio do padrão de unidade de medida. Se eu disser para vocês o que é 1 metro de comprimento, vocês vão saber o que é 1 metro de comprimento. Vocês têm uma noção do que é 1 metro. Se eu disser 1 metro quadrado, também dá para ter noção, porque 1 metro quadrado é um espaço que tem 1 metro de lado, né? Um espaço quadrado que tem 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro. Né? Se eu disser para vocês o que é 1 metro cúbico, é um pedaço que tem 1 metro de cada lado, mais 1 metro de altura. Né? Eu vou fazer um desenho para vocês aqui, já do que vem a ser isso. Mas em termos de unidade de medida, então a gente tem o padrão. O padrão é o que está no meio. Então, esse aqui é o padrão para unidades de medida. O metro, ele tem múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos são unidades maiores que o metro. E os submúltiplos são as unidades menores que o metro. Os submúltiplos a gente coloca à direita do metro. E esses submúltiplos são o decímetro, o centímetro, que vocês conhecem, e o milímetro, que vocês também já devem ter ouvido falar. Os mais comuns são o centímetro, o milímetro, o decímetro quase não aparece. Esses 3 que a gente coloca à direita do metro, a gente chama de submúltiplos. Então aqui tem os submúltiplos do metro. E à esquerda do metro, a gente coloca os múltiplos do metro, que são o decâmetro, cujo símbolo é Dan, o hectômetro e o quilômetro, que vocês conhecem muito bem. Né? Então, esses aqui são os múltiplos do metro. Então, o padrão é o metro, ele tem 3 submúltiplos e 3 múltiplos. Né? É possível converter as unidades de medida de uma para outra. Então, vocês sabem, por exemplo, que 1 metro são 100 centímetros. Ou seja, a cada 100 centímetros que eu tenho, eu consigo 1 metro. Como que é feita essa conversão? Como é que se descobriu isso daqui? Bom, é muito simples. Se você tem 1 metro e quer descobrir quanto é esse metro em centímetro, você vai ter que ter em mente essa fila aqui. Ó. Então, metro no meio, decímetro, centímetro, milímetro. Metro no meio, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Se você está no metro e quer converter para centímetro, você vai pegar a unidade que você tem em metro e vai contar quantas casas a partir do metro você precisa ir até chegar onde você quer. Então, se você está no metro e quer chegar no centímetro, você precisa de 2 casas. Então, isso significa que você tem que pegar a vírgula desse número aqui e andar com ela 2 casas na direção que você contou. Observa que para ir do metro para o centímetro, eu contei 2 vezes. Então, eu tenho que andar com a vírgula desse número, que vocês sabem que está aqui, depois do 1, né, invisível, 2 vezes. E para andar com ela 2 vezes, eu preciso colocar alguns zeros. Aí ela sai daqui, anda 1, 2 e vem parar aqui e fica invisível. Daí está aqui a conversão para centímetros. Quer dizer que 1 metro são 6 centímetros. Porque eu precisei, de acordo com essa fila aqui, andar com a vírgula do 1 metro 2 casas para a direita
e por isso eu tive que completar então com 2 zeros, e não é sempre anda 2 vírgulas, coloca 2 zeros, não é assim, tá? Você coloca quantos zeros forem necessários até que você consiga andar as vírgulas que você precisa. Para, neste caso, andar 2 vírgulas, eu precisei de 2 zeros. Então, vem aqui 1, 2, resolvido o problema, ou seja, 1 metro 100 centímetros. Mas isso aqui a gente já sabe. A gente já sabe, por exemplo, que 1 quilômetro são 1000 metros. E por quê? Porque, olha só, eu estou no quilômetro. Para chegar no metro, eu tenho que andar 1, 2, 3 casas com a vírgula na direção da esquerda para a direita. Então a vírgula sai daqui, ela anda 1, 2, 3, e é por isso que 1 quilômetro são 1000 metros. E é assim que funciona. Isso aqui em unidades de medida que eu estou falando de comprimento. Tá? Isso aqui é medida de comprimento. A gente tem noção que não é comprimento. Né? Comprimento é cumprimentar uma pessoa. De medida é comprimento. Então é possível com essa regra passar uma unidade de medida de comprimento para outra unidade de medida de comprimento. Né? Basta que você olhe a direção que você está indo, e para cada casa que você tiver que andar, você anda com a vírgula uma casa. Eu posso, por exemplo, pegar 400 centímetros e quiser saber quantos decâmetros isso aqui dá. Posso. É só eu vir do centímetro para o decâmetro. Quantas casas? 1, 2, 3. Então eu vou ter que andar com a vírgula do centímetro 1, 2, 3 casas nessa direção para transformar ele em decâmetro. Então eu pego aqui, ó, a vírgula está aqui, invisível. Ela anda 3. 1, 2, 3. E vem para cá. Ó. Como a vírgula não pode ficar voando na frente do número, a gente coloca um 0, uma vírgula e um 4 aqui. Né? Tem os zeros aqui, eles sumiram. Então 1, 2, 3. Quer dizer então que 400 centímetros é a mesma coisa que 0,4 decâmetros. Sem nenhum problema. Obviamente, decâmetro é uma unidade de medida pouco usada. Normalmente a gente está mais habituado a utilizar centímetro, milímetro, quilômetro, né? Mas dá para passar de uma unidade de medida para outra sem nenhum problema. Fazendo um exemplo aqui que tem no exercício, quer ver? Ó? Vamos fazer um exemplo. Eu tenho aqui passar, por exemplo, 1,5 metro em milímetro. Bom, 1,5 metro em milímetro. Então a gente anota aqui, ó, 1,5 metro em milímetro. Como é que eu faço isso? Eu pego lá a minha fila, eu estou no metro e quero ir para o milímetro. Bom, metro, milímetro. Eu vou andar com a vírgula do metro. 1, 2, 3. Então a vírgula vai 3 casas para a direita. Então, vou completar com alguns zeros. A vírgula está aqui, então vai 3. 1, 2, 3. A vírgula vem para cá. Ó. E esse zero aqui eu coloquei a mais, não precisa dele. Quer dizer que 1,5 metro são 1.500 milímetros, porque a vírgula saiu daqui, 3 casas, 1, 2, 3, sobrou aqui o número 1.500, esse zero aqui não precisava. Então 1,5 metro são 1.500 milímetros. E por aí vai. Se você está indo na fila nesse sentido, você vai com a vírgula nesse sentido. Se você está indo de uma unidade que está aqui para uma unidade que está aqui, você vai com a vírgula nesse sentido aqui. Né? Isso aqui é o que a gente faz para a unidade de medida de comprimento. Se você pegou a unidade de medida de comprimento, as unidades de medida de área, você não vai ter dificuldade, porque elas são os mesmos. O metro é o padrão. Você vai ter, então, o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Você vai ter o decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado. Mesma coisa. Então é só elevá-las ao quadrado, porque toda unidade de medida de área é elevada ao quadrado. Tem mais uma vez aqui os submúltiplos e os múltiplos. Porém, diferentemente no comprimento, né, cada casa que a gente anda para a esquerda ou para a direita, a gente anda com a vírgula uma casa, né? Quando a unidade for de área, cada vez que você andar, você tem que multiplicar por 2, né, a quantidade. Então, por exemplo, se você tem 100 metros quadrados
e quiser saber quanto que é isso em centímetros quadrados, você vai contar quantas casas que precisa. Olha, isso aqui é do metro por centímetro. Então, são 1, 2 casas. Só que são 2 casas multiplicado por 2. Então, vão ser um total de 4 casas. Então, você vai pegar a vírgula do 100 e andar com ela 4 casas nessa direção, porque você está indo do metro para o centímetro. Então, você vai pegar o 100, vai colocar alguns zeros, não tem uma quantidade fixa, tá? E vai andar com ela 4 para lá. Então, 1, 2, 3, 4. De novo, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos vir para cá. Esse zero aqui não precisou. Quer dizer que 100 metros quadrados são aqui, ó, 1 milhão de centímetros quadrados. Então, 100 metros quadrados é a mesma coisa que 1 milhão de centímetros quadrados. É a mesma medida de superfície, só que em unidades de medida diferente, né? Então, se você está indo nessa direção, você anda com a vírgula nessa direção. Se você está indo de uma unidade que está aqui para uma unidade que está aqui, você vai com a vírgula nessa direção. Posso fazer mais um exemplo aqui, ó. Você pode ter lá 40 metros quadrados e quiser saber quanto é que dá isso em quilômetros quadrados. É possível também, ó, de metro para quilômetro. Então vai 1, 2, 3. Foram 3 casas, só que eu tenho que multiplicar por 2. Então vão ser um total de 6 casas. Então são 6 casas com a vírgula para essa direção, porque eu fui do metro para quilômetro. Então eu pego 40, e a vírgula do 40 está aqui. E eu vou ter que andar com ela 6 casas para cá. Observe que eu não preciso colocar 6 zeros. Então o número de casas que eu ando não é necessariamente o número de zeros que eu coloco. Eu coloco alguns zeros até eu conseguir andar 6. Então olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andei 6, ela veio para cá. E essa aqui subiu. E esse zero que está aqui depois, ele é opcional, não precisa aparecer não. Tá? Bom, quer dizer que 40 metros quadrados é a mesma coisa que esse número aqui, ó, 0,1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4 quilômetros quadrados. Dá para converter. A mesma coisa funciona quando é volume. As unidades de medida de volume, elas são o metro cúbico, o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. Porém, cada vez que você andar com a vírgula, né, tiver que andar com a casa aqui uma vez, você tem que multiplicar por 3. Então, por exemplo, 1 metro cúbico em centímetros cúbicos. Como é que funciona? Então, estou aqui em metro cúbico e quero ir para centímetro cúbico. É 1, 2. Aí eu tenho que multiplicar por 3. Então, são um total de 6 casas. Então, é 1. Eu vou colocar um montão de zero até que eu consiga andar 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andei. Quer dizer que 1 metro cúbico são 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, 1 metro cúbico são 1 milhão de centímetros cúbicos. Né? 1 centímetro cúbico são 1 ml. Né? Então, quer dizer que aqui eu tenho 1 milhão de ml. Porque se eu tenho 1 milhão de centímetros cúbicos, é 1 milhão de ml. Quer dizer, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1 milhão de ml. Para eu transformar de ml para litro, é só cortar 3 zeros. Então, 1 metro cúbico são 1000 litros. Né? Mas essas informações estão todas aí no papel para vocês darem uma olhada. Fica aí a critério de vocês, ler o exercício. Eu não vou fazer todos aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês mandam para mim aí nos comentários. E aí, eu já fico satisfeito se vocês tiverem aí condições de fazer o exercício.